Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos a nossa lição da escola sabatina será Perdoar e Esquecer. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando olhamos para a história de José, nós percebemos que José poderia ter agido de uma maneira completamente diferente da que ele agiu com os irmãos, se ele tivesse deixado que a mágoa, o ressentimento e o rancor permanecessem no seu coração. Mas ele tomou uma decisão, não sabemos em que momento, mas ele decidiu perdoar os irmãos, o que o fez. Antes, entretanto, de reatar as relações familiares, ele sabia de uma coisa, que as relações dentro da sua família, a família essa que ele havia deixado 22 anos atrás, quando os irmãos o venderam como escravo, elas eram um tanto quanto doentias. Dava para perceber que dentro da família, tanto de uma esposa para com a outra, as mães dos rapazes, as duas esposas que o Jacó tinha, bem como as duas concubinas, você percebe nitidamente que elas faziam uma disputa interna muito grande. Isso se refletiu na história dos rapazes, e havia muita competição entre eles. E você percebe nitidamente que parece que eles andavam o tempo todo tentando descobrir uma maneira de fazer com que o outro pudesse sofrer. Uma família completamente disfuncional. Uma família que era onde as pessoas eram especialistas em fazer com que os outros sofressem, inclusive o próprio Jacó. Porque quando Jacó acabou demonstrando a sua predileção por José, ele colocou todos os demais filhos de lado em segundo plano. O que fez, com certeza, fez com que eles pudessem sofrer também. Não foi uma situação fácil para eles. Entretanto, quando falamos sobre perdão, nós temos que lembrar aqui de uma coisa. O nosso guia de estudos hoje, o tema é perdoar e esquecer? É uma pergunta. Existe como perdoar e esquecer? Algumas pessoas dizem, não, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Não, há uma diferença entre você perdoar e ao mesmo tempo esquecer um assunto. Quando você passa quando você é vítima de uma situação de abuso, dificilmente você vai se esquecer do abuso que aconteceu. O que você consegue fazer com a ajuda de Deus, às vezes você precisa de ajuda de terapeutas para poderem fazer isso, é conseguir se lembrar do que aconteceu, do abuso que você sofreu, sem permitir que isso continue fazendo com que você sofra. O primeiro parágrafo da nossa lição de hoje traz um exemplo muito claro disso. Começa com uma frase que eu achei tremenda. Perdão é a disposição de abandonar o direito ao ressentimento, condenação e vingança em relação ao ofensor ou a um grupo que age injustamente. Isso aqui é fantástico. Eu vou repetir aqui o conceito. Perdão é a disposição de abandonar o direito ao ressentimento, condenação e vingança em relação ao ofensor ou a um grupo que age injustamente. Nós olhamos para nós mesmos assim, eu tenho direito de me vingar, eu tenho direito de ficar ressentido, eu tenho direito de poder ficar magoado, porque eu sofri. Então, perdoar é quando você olha para você mesmo e diz assim, eu estou tirando de mim o direito de ficar ofendido, magoado, sentido e de ficar remoendo essas coisas aqui dentro. Mas o que você faz com isso então? Bom, nós cristãos aprendemos que nós podemos pegar todo esse sentimento negativo que está dentro do nosso coração e entregar nas mãos de Deus. E dizer, Senhor, não quero continuar sofrendo, não quero continuar irado, não quero continuar remoendo essas coisas dentro de mim, então eu vou entregar tudo nas suas mãos. E você continua orando por isso até que esse direito de se sentir dessa maneira esteja totalmente nas mãos de Deus. E aí quando você se apercebe, você é capaz de se lembrar do que aconteceu, mas aquilo já não machuca, já não faz com que o teu coração sangre. Aí você já conseguiu perdoar. Entende isso? Entende o conceito? E agora, na segunda parte do primeiro capítulo, diz assim, dá um exemplo disso. A doutora Marilyn Armour, que é uma terapeuta familiar que trabalhou com sobreviventes do Holocausto,
que sofreram, portanto, nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela trabalhou com grupos de sobreviventes. E o objetivo dela era descobrir o que esses sobreviventes fizeram para poder dar sentido à sua vida. E, ao mesmo tempo, conseguir seguir adiante. Ela percebeu que muitas dessas pessoas que conseguiram sobreviver acabaram morrendo algum tempo depois, porque não conseguiram romper com o sofrimento, quando se lembravam dos abusos que sofreram, aquilo machucava tanto o coração que em pouco tempo eles acabaram morrendo. Mas um grupo de pessoas conseguiu formar família, conseguiu se estabelecer de novo na vida, com emprego, com uma vida normal. E o que ela descobriu foi o seguinte: ela escreveu a respeito disso, sobre essas pessoas que conseguiram superar os abusos que sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. E o que ela disse foi isso aqui. Ó. Toda a ideia de perdão é um ato intencional da vítima. Não é algo que simplesmente acontece. Olha, isso aqui é fantástico. O que ela descobriu com aqueles que tinham conseguido superar é que todos os que superaram, em algum momento da vida eles decidiram perdoar. E perdão não era alguma coisa que acontecia. Que a pessoa dizia, não, eu agora já não sinto mais mágoa nem rancor, porque eu sou bom. Não. Todos aqueles que superaram, eles tomaram uma decisão intencional. Eles disseram, eu vou perdoar, porque se eu não perdoar, eu vou enlouquecer. Se eu não perdoar, meu coração vai ficar completamente estragado, eu não vou conseguir seguir adiante na vida. E então decidiram, não foi algo acidental, foi algo que eles decidiram de forma intencional, eu vou perdoar. Aquelas pessoas mereciam perdão? Com certeza não. Mas por que eles ofereceram perdão? Para deixar de continuar vivendo como vítimas do Holocausto. Porque apesar de não terem morrido, ou morrido durante a Segunda Guerra, nos campos de concentração, ou por todo o processo de perseguição que foi infligido contra eles, se eles não fossem capazes de perdoar, eles continuariam sofrendo e morreriam vítimas do nazismo. Aqueles que conseguiram ultrapassar foram aqueles que tomaram a decisão de perdoar. E o perdão não significa ausência de consequências e nem mesmo de deixar que o agressor continue com um comportamento abusivo, mas significa entregar a Deus esses ressentimentos e o desejo de vingança. Porque, do contrário, a ira, a amargura, o ressentimento e o ódio tornarão pior o que a pessoa nos fez. Porque você vai remoendo aquilo que aconteceu, remoendo, e a situação que aconteceu lá atrás já pode ter sido grave, mas ela acaba se tornando cada vez mais grave e fazendo mais mal para você quando você não perdoa. Quando o ressentimento, o ódio. Então, qual é o segredo para poder perdoar? Você tem que confrontar o que você está sentindo. Você não pode esconder, não pode varrer para baixo do tapete. Você tem que confrontar o que você está sentindo. Você está com ódio no coração porque pelo que te fizeram, pelo que você sofreu? Então, assuma para você mesmo, diante de Deus. Eu estou sentindo ódio. Eu não consigo perdoar. Eu penso nisso e tenho pesadelos com isso, eu acho que eu não mereço o que aconteceu. Assuma que você se sente assim. Na sequência, vá até Deus, diante dele, e diga para ele como é que você se sente. E diz para ele, Senhor, mas eu decidi que eu não vou continuar me sentindo assim. Então eu vou colocar nas suas mãos a vingança, o ressentimento. Eu estou abrindo mão disso e estou colocando nas suas mãos minha ira, meu rancor, minha mágoa, meu ressentimento e o desejo de vingança. Eu estou transmitindo, estou colocando para o Senhor esse direito, que hoje é meu, mas eu não quero que continue sendo meu. Eu estou entregando para o Senhor. Aí você toma a decisão. A partir de hoje, eu vou perdoar. Mas o nosso coração, às vezes, ele dá aquele nó na gente. Né? E quando surge aquele sentimento de novo? Que ele vai surgir. Aí você volta à presença de Deus e diz para ele, Senhor, sabe aquele negócio que eu entreguei para o Senhor? Voltou aqui no meu coração. Continuo com ódio, com rancor e tal. Mas eu decidi, Senhor, eu vou perdoar. Eu perdoei. Então, tira agora do meu coração isso, porque isso não me pertence mais. Eu já entreguei para o Senhor. E
Quando você começa a agir dessa maneira, então o perdão realmente se efetiva na sua vida e você continua a viver. Volto a dizer, o perdão não significa que você vai reatar os relacionamentos com o agressor. José, antes de poder reatar o relacionamento com os irmãos, ele teve a certeza de que eles tinham mudado. Por isso, ele organizou todo um processo para poder descobrir como é que estava o coração deles. Um segredo para nós podermos aprender a perdoar os nossos ofensores é entendermos do que nós fomos perdoados por Cristo Jesus. Porque todos nós pecamos. Todos. Não apenas contra outras pessoas, mas também contra Deus. E quando nós olhamos a maneira como Deus nos perdoa, mesmo quando de forma ingrata e injusta nós lidamos com Deus, então nós nos lembramos que nós também devemos agir da mesma maneira com aqueles que nos ofendem. E aí nós oferecemos o perdão, não porque o outro merece, mas porque nós decidimos não continuar sofrendo por causa daquilo que aconteceu. Então, eu quero nesse momento orar junto com você, pedindo a Deus para que Deus nos ajude a podermos experimentar essa situação, experimentar o perdão, experimentar, colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que hoje está dentro do seu coração. E se hoje estou falando para alguém que tem amargura, ressentimento, dor, mágoa no coração, então toma a decisão agora, vai agora até Jesus. Tome a decisão de poder perdoar e coloque nas mãos de Jesus hoje o direito que é seu de se sentir dessa maneira. Você pega esse direito e entrega para Jesus assim: a partir de hoje eu não tenho mais o direito de me sentir assim. Estou me entregando nas suas mãos, porque a partir de agora eu estou assumindo que eu vou perdoar. Você vai reparar que a sua vida vai ser muito diferente quando você decidir fazer isso. Eu quero orar para que Deus nos ajude a podermos agir dessa maneira. Senhor Deus, muito obrigado, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos perdoa mesmo não merecendo. Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos agir da mesma maneira. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?